E aí pessoal, beleza? Vamos para a segunda aula de Física 3. Bom, hoje vamos dar introdução ao estudo do campo elétrico. O que é o campo elétrico? Para isso, a gente vai recordar da última aula a chamada lei de Coulomb, que é uma lei experimental que a gente frisou na última aula. A força elétrica é igual a 1 sobre 4πε0, que a carga A1 vezes o produto entre as cargas, dividido pela distância ao quadrado, na direção R chapéu, que é o vetor que vai de uma carga à carga aqui, o vetor unitário que liga essas duas cargas. Beleza. Só que agora, para campo elétrico, a gente vai dar um outro tratamento a esse nome de carga. A carga aqui, a gente vai passar de chamar ela de carga fonte. Por que carga fonte? É a carga que vai gerar o nosso campo elétrico. E a carga Qzão vai ser chamada de carga de prova. Por quê? Nos cálculos de campo elétrico, essa carga de prova é o lugar, não necessariamente que vai existir uma carga, mas é o lugar no espaço onde eu desejo calcular o campo elétrico ali, naquele ponto, onde se situa essa carga de prova. Além disso, a gente vai começar a ficar um pouco mais rigoroso com anotações. Aqui eu defini uma origem, qualquer o espaço, coloquei a carga Q, que é a carga fonte, e a carga de prova. Eu vou definir o vetor R' como sendo o vetor que vai pegar da origem e vai até a carga Q. E vou definir como vetor Rzão, R, não o R cursivo, mas o R normal, vetor da origem à carga Q. E vou definir como R cursivo o vetor que vai pegar da carga Q e vai ter a carga Qzão, certo? Aí, essa distância R, aí o vetor R, então ele vai poder ser escrito como R da carga de prova menos R', que é a carga fonte. O vetor R' ele sempre vai apontar para a carga fonte. O vetor R sem linha vai apontar aonde eu quero calcular o meu campo elétrico. Isso é bem importante frisar para não confundir esses vetores. O R' ele aponta aonde estão as cargas que geram meu campo elétrico, e o R sem linha ele aponta para onde eu desejo calcular o meu campo elétrico. E o vetor R cursivo, que é o vetor R menos R', você consegue mostrar isso aqui bem facilmente usando a regra do paralelogramo, que isso aqui, isso aqui vai ser a distância da carga Q a carga Qzão, ou seja, a distância onde está a carga fonte, aonde eu desejo calcular o meu campo elétrico. Que eu preciso disso porque eu sei que a força ela é proporcional a 1 sobre a distância dos dois ao quadrado. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar, já que eu não desejo mais, eu só vou imaginar um ponto e não uma carga mais aqui, eu posso dividir a força elétrica por essa carga. Então eu elimino a carga e eu fico só como um ponto onde eu desejo calcular o campo. Isso que sobra aqui, quando eu divido essa expressão aqui por Qzão, o Q some, a expressão que sobra 1 sobre 4πε0, Q sobre R ao quadrado, R chapéu, isso aqui é o que eu vou chamar de campo elétrico.
Isso vai ser o campo elétrico para uma carga, apenas uma carga pontual, a carga Q. Aí eu vou escrever esse cara aqui como sendo o meu campo elétrico. Agora vamos ver como fica a expressão do campo elétrico para várias cargas. Para as várias cargas pontuais, como representado nesse esquema aqui, imagine que agora eu não tenha mais uma carga fonte, mas várias cargas fontes que geram o meu campo elétrico. Como é que é? A gente já sabe que eu vou partir da ideia de calcular a força. Vou imaginar que eu não estou querendo calcular o campo ainda no ponto P, mas eu sei calcular a força no campo no ponto P. A gente já viu pelo princípio da superposição, basta eu calcular qual que é a força que cada carga gera nesse lugar do espaço e somar vetorialmente. O princípio da superposição. Então, F é igual a F1 mais F2 mais F3, que é igual a 1, 4 pistão 0 colocando em evidência. Q1, carga Q1 vezes a carga Q, a carga de prova, dividido por R1 ao quadrado. Primeira distância da carga Q1 ao ponto Q, mais a carga Q2 vezes a mesma carga de prova, dividido por R2 ao quadrado, a distância da carga Q2 até a carga Q ao quadrado, no vetor R2 chapéu, que é a direção da carga Q2 à carga Q. Mais, e por aí vai, até a carga N. Daqui, a carga aqui é sempre, eu posso colocar evidência também, com 4πε0 fica essa expressão aqui, e aí eu vou ter isso, e sobra isso aqui dentro do parênteses, tirando o Qzão, que ele é igual em todas as parcelas. Carga Q1, Q2 é diferente. Agora eu vou escrever isso aqui como um somatório. E aí, escrevendo como somatório, eu vou ter Q sobre 4πε0, somatório das QI, cargas, das RI, distâncias ao quadrado, dos RI, chapéu, de 1 até N. Logo, o que eu vou chamar de campo elétrico para várias cargas vai ser essa expressão aqui, dividido por quê, né? Lembra lá que a gente pode sempre, campo elétrico ele é igual a força dividido pela carga de prova. Dividindo essa expressão pela carga de prova, sobra apenas 1 sobre 4πε0, somatório de igual a 1 até N, os QI, RI quadrado, RI chapéu. Certo? Aqui eu tenho um esquema mais ou menos de como seria isso. Uma origem, a carga QI, o vetor R cursivo I na direção P, eu pego o unitário dele, que é o R chapéu, certo? E aí, o campo elétrico, note que o campo elétrico ele é calculado com relação ao vetor R, que é o vetor onde eu estou querendo calcular o campo elétrico. Bom, passando por isso, a gente vai entrar nas chamadas linhas de campo. Por quê? Elas são muito importantes para a gente dar uma ideia de como seria um campo elétrico de uma distribuição de carga ou uma carga. Então vamos começar pelas linhas de campo considerando que isso aqui fosse um ponto, uma carga pontual positiva. As linhas de campo sempre são perpendiculares à superfície e na direção radial. Então elas saem e elas vão reduzindo com 1 sobre R ao quadrado. A intensidade delas.
Quando a carga é positiva, a gente vai falar que as linhas de campo nascem na carga e saem dela. Então a gente vai indicar com setinha assim, indicando que as linhas estão saindo. Para cargas negativas, a ideia é a mesma. A linha de campo é sempre perpendicular à superfície na direção radial. Para as cargas negativas, a gente vai dizer que as linhas de campo morrem nas cargas. Certo? Aí a gente coloca uma setinha apontando para dentro. Para uma distribuição, imaginando uma superfície plana, assim, imagine que a gente faça uma distribuição positiva de carga aqui, mais ou menos uniforme. Então as linhas de campos também vão ser. Só que aqui, por exemplo, tem um porém. Elas vão saindo, vão saindo, vão saindo. Só que nas bordas, olha o que acontece. É como se essas tivesse uma placa, então ela tem linhas aqui também. Então o que acontece? A gente vai ter o chamado efeito de borda. As linhas ficam curvadas das bordas. Isso é muito importante porque quando a gente for resolver exercício de campo elétrico, aqui é positivo, está saindo, mas quando a gente for resolver os exercícios de campo elétrico, a gente sempre vai considerar uma placa infinita ou um fio infinito. Por quê? Por conta disso, por causa dos efeitos de borda.